esporte, na vida e no trabalho, ter alto desempenho e conquistar o sucesso exige elevada dose de determinação, foco e entrega. Esse é o assunto dessa reportagem especial. Vamos descobrir com César Souza, um dos autores do livro Descubra o Craque que há em você, quais são as lições que o mundo do esporte podem trazer para nos ajudar a chegar ao topo de nossas vidas. Acompanhe a entrevista. Vamos falar então um pouquinho do livro Descubra o Craque que há em você. Todo mundo pode ser um craque, a gente não está falando só do esporte, né? A gente está falando como um todo, na vida profissional e na vida no geral, né? Sem dúvida. Na realidade, a gente está usando aqui, nesse livro, uma metáfora, né? Do craque que é conhecido, quer seja no basquete, no vôlei, na corrida, no boxe. Então, essa metáfora do craque é exatamente para isso, para que a gente olhe para cada um de nós, na nossa vida pessoal, familiar, na vida dentro de uma empresa, na vida profissional e também na cidadania, né? Como é que a gente pode se transformar num craque nessas diferentes dimensões da vida. É isso que é o objetivo nosso do livro, foi exatamente nos inspirarmos na história de craques. A gente procurou pesquisar e entender o que é que esses craques realmente fizeram de diferente e, a partir daí, que lições a gente tira desses craques para que a gente possa se inspirar na nossa vida pessoal, familiar, ou seja, para profissional e também como cidadãos e cidadãs. A gente sabe que os craques do esporte, por exemplo, se dedicam muito àquilo que eles fazem, né? Para a gente, né, colocar isso em prática na nossa vida, o que a gente precisa fazer? Também exige muita dedicação, muita determinação, foco. Existe muita determinação, muito foco, muita disciplina. Esse é um dos nossos capítulos lá do livro e nós temos alguns exemplos de pessoas assim. Um deles é o César Cielo, o grande nadador, campeão olímpico, aliás, o maior medalhista do Brasil em certames internacionais, em todos os esportes, né? Ele tem 19 medalhas, o que é um fato notável, né? E o César é um cara assim, extremamente disciplinado, determinado. Tudo que ele conta, né, como ele acordava de madrugada para poder treinar horas a fio naquela piscina, nem sempre aquecida, né? Muitas vezes numa piscina fria, muitas assim concessões que ele teve que fazer na vida, em termos assim de festas, de namoro, de coisas, sacrifícios mesmo para poder se dedicar àquilo. Tem o caso também do Oscar Schmidt, né? O Oscar Schmidt, que o pessoal chama de mão santa, que ele fazia muitas cestas de 3 pontos. Ele dizia, não sou mão santa, eu sou mão treinada. Eu treino, eu faço 500 arremessos por dia para treinar. Então, por isso que ele transformou. Então, isso que você falou da determinação é uma coisa fundamental. Determinação, foco, disciplina. As outras coisas que nós abordamos é a integração. Quer dizer, pessoas que não fiquem isoladas, nem sejam individualistas, nem egoístas, pessoas que trabalhem realmente em equipe. A gente dá vários exemplos ali de integração, de trabalho em equipe, que muitas vezes supera até assim, o fato de ter estrelas em um time, né? Às vezes um time bom, como um time que não tem tantas estrelas, ganha dos times, né? Porque tem um grau de integração muito maior. Também nós falamos muito sobre a superação, a arte de superar obstáculos. Um dos exemplos é a Maia Gabeira, por exemplo, aquela onda que ela pegou lá em Portugal, em 2013, que quase morre, ficou muito afetada, teve uma série de problemas físicos, de coluna, joelho, perna, quebrou perna, problemas assim também emocionais, né, que ela teve que superar tudo isso, e depois de 2018 foi lá, pegou a onda, bateu o recorde, está no Guinness, né? Assuntos também que a gente aborda de inovação, muitos craques inovadores, mais famosa delas a paradinha de Pelé na hora de bater o pênalti. Aquilo foi uma inovação e tanto. Todo mundo batia o pênalti assim, vinha correndo, chutava, ele veio correndo, parou, o goleiro ia para um lado e ele botava a bola no outro. Isso é uma inovação, um pequeno detalhe, mas é uma inovação que faz ganhar o jogo. E o problema também da autogestão, o aspecto que a gente fala, a dimensão da autogestão, muito importante a pessoa ser um bom líder de si próprio. Então, veja, alguns jogadores, Maradona, por exemplo, não é um craque, mas um craque no esporte, no campo, mas na vida pessoal não é tão craque assim, ele cria uma série de problemas, né? É uma pessoa muito polêmica. O Garrincha, que foi um grande jogador de futebol, craque no campo, mas uma série de vícios e um problema conjugais, etc. Então, tiraram ele do foco, acabou morrendo muito mais cedo do que eu deveria, perdeu a vida, né? E tem craques como o Raí, por exemplo, que é um grande craque. Deixou a vida profissional, mas montou a Fundação Gol de Letra, beneficiando
crianças de população carente. Você tem também o Guga, não é, do tênis, tem o caso do Ayrton Senna, né? A irmã dele criou também o Instituto Ayrton Senna. Ou seja, nós pegamos vários exemplos dos esportistas nessas 5 dimensões. Repetindo, inovação, integração, superação, determinação e autogestão. Veja que tudo termina em ão, tem uma rima, para poder facilitar a gente memorizar essas 5 dimensões que são fundamentais para a gente se transformar um craque na vida. E o que a gente pode, né, absorver da vida desses atletas para colocar em prática na nossa vida, para a gente ser um craque, né? Não talvez no esporte, mas, por exemplo, acho que uma coisa que é bem interessante é que eles se esforçam por muito tempo, mas alcançam o resultado. Pode ser difícil, doloroso, né? Eles se abdicam de muito tempo, mas o resultado vem. Isso a gente também pode absorver e usar como referência para a gente? Eu acho que essa é uma referência, né? Quer dizer, o esforço, o trabalho, o afinco com que você faz, inovando, se integrando com outros, etc. Eu acho que essas que são as grandes lições. É possível que a gente realize os nossos sonhos, né? Que a gente supere as dificuldades, construa o futuro, enfrentar as adversidades e vencer. Mas tem uma coisa assim que eu acho que a gente pode absorver, é que todos se reinventaram. Todos esses atletas, eles fizeram o que a gente está chamando, até no livro a gente chama do reset. O reset é uma linguagem tecnológica para dizer você se reprogramou, não é delete. Muito eu falei isso uma pessoa, está deletando? Não estou deletando, não é Ctrl Alt Del. O reset é a tecla que você aperta para poder reprogramar a sua vida, como a máquina se reprograma, ela zera para poder reprogramar e começar em outro patamar. Eu acho que foi o que a gente aprendeu com todos esses atletas, todos eles fizeram um reset na sua vida, todos eles se reinventaram em algum momento da vida. Vou contar só um pequeno exemplo aqui. A Paula e a Hortência, né, 2 craques em times de basquete aqui no Brasil. Os times de basquete delas sempre campeãs. Uma era campeã, a outra vice, os 2 times, melhores times. Mas quando jogavam juntas na seleção, não conseguiam acertar. A seleção não ganhava nada. Por quê? Porque elas tinham uma rivalidade. Uma tinha uma rivalidade, um ciúme, uma inveja, uma coisa da outra, muito grande. Elas não se acertavam. E o time era dividido em panelinhas, né, em grupinhos, feudozinhos, etc. Até que um dia, numa viagem para o Canadá, as 2 sentaram-se juntas no avião. Eram 14 horas de viagem. E naquele voo elas se acertaram. Resolveram fazer um pacto, disseram, vamos acabar com essa animosidade, com essa bobagem, vamos dar as mãos, que a gente precisa ganhar jogos aqui pela seleção, vamos acabar com essas panelinhas que tem aqui, vamos fazer uma integração. E elas fizeram essa integração e aí pela primeira vez o Brasil foi campeão. Veja que coisa linda essa história, né? Então, mas não foi só um fato assim, isolado de uma integração entre elas. Elas fizeram uma reinvenção da vida delas. Até as famílias também viviam numa animosidade muito grande. As famílias viviam numa animosidade muito grande e tinha uma rixa muito grande. Elas acabaram com elas, fizeram uma reinvenção delas. Essa reinvenção levou a uma integração. Essa integração fez com que a equipe jogasse integrada e a equipe jogando integrada conquistou títulos para o basquete feminino na primeira Olimpíada que teve na China, no primeiro certame que teve logo no ano seguinte. Então, acho que essa é uma história que mostra o que a gente pode aprender com os atletas. Quando a gente se reinventa, a gente ganha o jogo, literalmente. Então, quem adquire o livro, com certeza vai tirar grandes lições aí da vida desses atletas, desses craques, e trazer um pouquinho para a sua vida. Todo mundo pode chegar no topo, independente do que vai encontrar pelo caminho. Com certeza, todo mundo pode, nós podemos chegar no topo, né? Depende muito da determinação pessoal. Então, o que a gente fez foi tentar inspirar essas pessoas a seguirem seu instinto, sua intuição, sua coragem, sua alma, sua espiritualidade, sua vida, né? Em busca com exemplos dos outros para poder, aquele empurrãozinho que a gente tenta dar para a pessoa se inspirar no modelo e ir à frente, acreditar que é possível, acreditar e lutar pela realização dos seus sonhos. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado na programação do Hit Notícias. Até mais!